Bom dia, 16 de outubro de 2020, 10 horas, 7 minutos, sexta-feira. Hoje temos a honra de receber uma pessoa, um índio cacique Babau. Desde a chegada dos portugueses no Brasil, em 1500, no sul da Bahia, os povos tupinambás foram os primeiros a enfrentar a retirada de suas riquezas, a invasão de suas terras, a mudança de seus costumes. Hoje teremos uma aula de história viva com o cacique tupinambá Rosivaldo Ferreira da Silva, o Babau. Bom dia, Babau. Temos aí um pequeno delay, né? Atraso na fala. Bom dia, Babau. Estamos aí na sua escuta para você já falar um pouquinho sobre quem é você, Babau, por favor. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Tudo perfeito. Bom, Paulo, você... Espero que esteja todo mundo primeiro. Bom dia, Babau. Você pode se apresentar um pouquinho mais Isso. da reserva sou Tupinambá? Cacique Babau, registrado em português como Rosivaldo Ferreira da Silva, mas na aldeia, desde criança, sempre conhecido como Babau. Então, sou o cacique, represento meu povo, na aldeia Tupinambá e Serra do Padeiro. Isso. Eu sou da aldeia Tupinambá, Serra do Padeiro, território indígena Tupinambá de Olivença. Nós os índios, primeiros índios de contato realmente do país, aonde basicamente recebeu os portugueses, a invasão portuguesa. Como é bem falar sobre a história, a resistência de Tupinambá? Olha bem, como todos são conhecedores, e aí eu vou dar um time, porque ao mesmo tempo que eu vou falar, eu quero que fique claro que essa minha fala também explica esse maldito marco temporal que estão querendo inventar. Então, olha bem, tá tudo escrito, quem escreveu foi os invasores, foi tudo, em 1500, eles chegaram em Porto Seguro, né? Ele já encontrou com a nação Tupi. E toda a invasão se deu, primeiramente, pelo Nordeste, indo até o interior de São Paulo. E eles aqui chegaram, nos encontraram, o qual fizeram a carta de Pero Vaz de Caminha, fizeram vários documentos registrando a chegada deles e como eles se comportaram. Não é eu só que estou falando, é a história escrita por eles mesmos. Então, aqui em Olivença, em Ilhéus, eles chegam 6 meses depois que ancoraram em Porto Seguro, eles chegaram a Ilhéus. Diferente em Porto Seguro, que inicialmente não apresentou resistência, mas porque eles não sabiam que os parentes, quando tem contato lá, mandam tanto a pé e vêm avisar no decorrer da praia o que está acontecendo. Ao chegar em Ilhéus, eles já encontraram os Tupinambá e teve resistência Tupinambá, sim, desde o início. E, logo em seguida, o que foi que os portugueses precisavam debravar, mas eles encontraram também com nós comida, peixes, coisas frescas, que pegava caça, tudo, e eles perceberam que poderiam ancorar. Logo em seguida, eles começaram a escravização, e principalmente dos indígenas, para fazer plantio de cana, o qual decorreu durante alguns anos, a chegar em 1565, se eu não me falha a memória, se decorreu com a Batalha dos Nadadores em Ilhéus, aonde os Tupinambá revoltaram com a escravização dos indígenas, e nesse decorrer, os Tupinambá já vinha fazendo vários confrontos em todo o Nordeste, até chegar no interior de São Paulo, resgatando indígena aprisionado e feito como escravo. E com isso também já libertava alguns negros, já tinha trazido para o Brasil, e formou os primeiros quilombos também. Então, a partir daí, Ilhéus, a capitania hereditária de São Jorge dos Ilhéus,
que era uma das maiores capitanias do Brasil, ela era também a maior exportadora de açúcar para a Europa, toda feita com a escravidão indígena. Então, os Tupinambá, a nação Tupi, quando fala Tupinambá, nós estamos falando em vários, Tupiniquim, Tabajara, Guajajá, várias etnias. Várias etnias. Os Tupis são muitos. Então, os Tupinambá se rebela no sul da Bahia contra a escravidão e os engenhos de cana-de-açúcar e destrói e liberta todos os indígenas, independente de que etnia fosse, que estava preso fazendo açúcar. Isso deixando o único engenho que sobreviveu na capitania São Jorge dos Ilhéus foi o engenho de Santana, que fica no Rio Santana. Aqui os demais todos foram destruídos pelos Tupinambá em aproximadamente 24 horas. Foi uma ação coordenada, uma ação altamente nova, porque é para quem diz que nós índios éramos uns pacatos, alguém que... ou seja, nós estamos falando que tinha para mais de 30 engenhos de açúcar, do Morro de São Paulo para cá, tudo produzindo, escravizando os indígenas. Em 24 horas, os Tupinambá conseguiu destruir todos. Fazendo com isso, gerar a revolta dos governantes e a partir daí, Mendes Sá foi mandado para matar os Tupinambá, destruir, que levou a Batalha dos Naudadores, aonde, depois do confronto, eles mesmos relatam na carta deles que ficou uma légua de índio mortos. Ou seja, se nós colocar que cada corpo de nós dá aproximadamente 50 centímetros, dá menos de 50 centímetros, colocado enfileirado, uma légua aproximadamente, eles mataram em um dia 25 mil índios de meu povo, de minha nação aqui em Olivença. Posteriormente a isso, que Salvador era a capital do país, eles também criaram a lei anti-Tupinambá, ou seja, a coroa portuguesa declarou os Tupinambá como inimigo deles e que tinha que ser exterminado. Então, posteriormente, nós temos essa ação com a distribuição da capitania hereditária. Eles descreveram também que os donatários teriam, por lei, matar os Tupinambá, que os Tupinambá eram inimigos. Os donatários, por sua vez, para distribuir a sermaria, que eles distribuíam entre eles, também tinha como lei na distribuição que o donatário daquela cismaria também teria que matar os Tupinambá. Então, nós estamos olhando, e vocês podem ver bem, que é uma questão hierárquica de Estado, desde a coroa portuguesa, que foi determinado como destruir os povos originários aqui no Brasil. Porque a capitania hereditária representava como se fosse os estados hoje, né? Depois, dentro desses estados, as sermarias distribuídas era como se fossem os municípios criados dentro dessa nossa. E todos tinham a ordem: matar os Tupinambá. Então, hoje, o que veremos? Essa mesma linha. Então, nós lutamos, aí destruímos os engenhos. A perseguição continua. Nós conseguimos passar por esse momento. Então, eles ampliam o povoado de Ilhéus. Eles tentam ampliar, então há um cerco, onde muitos dizem que foi os parentes Botocudo, foi os Guerém. Não. Foi uma confluência de povos. Os povos no sul da Bahia tinham mais de 70 etnias quando eles aqui chegaram. E elas não eram tão rivais como se fala na história. Há um acordo de trato, pois os manguezais, a alimentação no sul da Bahia, ela é vasta, ela é muito rica em alimentação. Então, por ser muito rico, os povos não
pescava nos mesmos mangues, pescava nos mesmos rios, e mais de 70 etnias, e existir a quantidade aqui, é sinal, e isso é claro que a gente sempre fez isso através de aliança cultural, religiosa. E com isso, junto com os Guerém, depois nós faz um cerco a Ilhéus, aonde durante 6 meses, mais de 6 meses, ficou um grupo cercando o povoado e outros grupos indígenas impedindo que chegasse mantimento, arma da capital Salvador ou do Rio de Janeiro. Então, nós, com ação muito coordenada dos povos indígenas, impedindo que seus territórios fossem degradados, fosse violado e que a matança continuasse. Então, para enfrentar esse cerco, eles usaram arma biológica contra nós. Eles implantaram a vaurila, ou seja, pegaram coisas doentes, pessoas doentes, e mandaram carruagem com pessoas doentes, e contaminou e fez uma matança generalizada entre nossos povos. E nossos povos teve que ir para a floresta, arrumar medicamento dentro da mata, que a nossa mata nos oferece remédio para que ficássemos vivos. Com isso, eles conseguiram fazer a segunda escravização de nós. Porque não é a história, é mal contada, é uma fake news, é uma mentira a história do Brasil. Então, aí no sul da Bahia, de novo, aí o avanço já saiu de 1500, já entre 1600, aí nós estamos falando um período da história que se passa em torno de 100 anos, isso aí, porque a história ela é dinâmica, ela não é parada. Aí começa a escravização para a retirada de madeira do pau-brasil. E aí ele já utiliza os portugueses que estavam no Brasil, que cada um já se denominava de uma região específica. Então, já trazia pessoas vindo do estado de... não só de Sergipe, mas vinha do Espírito Santo. E do Espírito Santo veio a escravização para retirada ilegal de madeira, onde os indígenas e suas ferramentas eram todos escravizados para a retirada de madeira. Isso precisa ser contado, isso precisa ser escrito, precisa ser... Nós sabemos a origem de cada ataque, de onde veio, como eles veio. E aí, principalmente aqui no aldeamento de Olivença, foi utilizado essa força deles para que os indígenas fossem obrigados a retirar madeira, arrastar no braço, para que eles transportassem para a Europa. Também, aí, após essa questão aí, vem um vácuo na história e vem a 1700, quando eles criam o aldeamento jesuítico, para ver se consegue ter mais controle, porque os Tupinambá resistia, aí eles começaram a capturar outras nações e trazer para dentro dos grupos Tupinambá, principalmente nações rivais, que guerreavam entre si. Ao chegar, nós, o povo Tupinambá, nós é um povo altamente politizado. Não foi eles fizeram, nós já éramos antes de chegar. Nós, Tupinambá, antes da invasão portuguesa, nós reunia todas as etnias inimigas entre si e fazia uma vez a cada 12 luas, uma reunião que demorava mais de 15 dias, ou seja, algumas luas na aldeia Tupinambá, onde todos vinham, comia, discutia, a partir dali fazia as alianças de não guerra entre si. Então, o povo Tupinambá, que é um povo de proteção, sempre fez esse intermédio antes. E isso é muito bem difundido. Por exemplo, eu tive, há um tempo atrás, conversando com os Painchavantes, eles falando, os Painchavantes, os antigos sempre falaram para nós como é guerreira a nação Tupinambá, como é guerreira a nação Chavante, e eles falaram como foi os acordos feitos para não ter briga entre essas etnias, para onde devia cada um ir. Não é só eu falando, os Chavantes têm isso vivo na sua história também. Os Guarani têm isso vivo em sua história quando eles falam. Criou o Tupi-Guarani, onde os guerreiros Tupinambá casou também com as guerreiras Guarani, os guerreiros Guarani casou com as guerreiras Tupinambá para fazer uma aliança de guerra de povos,
para sobreviver. E isso está vivo. Nós precisamos contar a história que realmente aconteceu, a história real. E aí, isso vem. Então, eles olham, que vê como nós é um povo altamente religioso, eles perceberam que só através dos aldeamentos jesuíticos, que ia tratar a questão espiritual, ia atrair, a partir daí, fazer os povos indígenas parar a resistência, parar de criar federações, confederações de guerra contra a invasão. Então, com isso, eles criam diversos aldeamentos jesuíticos aqui no sul da Bahia. E começando ali no Recôncavo da Bahia, criando a aldeia de Boipeba, né? Em seguida, um pouco à frente, alguns quilômetros à frente, no Rio Una, eles criam outro aldeamento jesuítico do Rio Una. Aí passa-se Camamu, vem aí cria o aldeamento jesuítico aqui em Olivença, que é o Nossa Senhora da Escada. Aí em Itabuna, na cidade de Itabuna ali, exatamente em Ferrada, eles criam o aldeamento Pedro de Alcântara, que é para aldear os parentes Botocudo, os Guerém. Aí eles cria o aldeamento Barra Velha, que fica no extremo sul da Bahia, ali na região de Prado, ali. Aí vem ainda Porto Seguro, Prado ali naquele meio. Aí eles vêm em direção ao Espírito Santo, eles vão fazendo outro. Aí cria depois também aqui a Santa Rosa, mas isso muito depois. E com isso, eles mesmo da escrava, os Tupinambá entrou em guerra, entrou em conflito, não admitindo ser aldeados e mantendo sua liberdade. Então, eles acabam trazendo a vaurila de novo para dentro do aldeamento de Barra Velha, onde praticamente foi extinto quase todos os Tupinambá. Quem era o comandante do aldeamento Barra Velha nesse período? Era a família Pontes. A família Pontes era que comandava o aldeamento jesuítico Tupinambá de Barra Velha. E com isso, a família Pontes trabalha o meio de pegar em Minas Gerais e os pataxós que já vinham fugindo para o estado da Bahia, que já estavam aqui circulando, mas eles eram mais visíveis em Minas Gerais, cada escravização da retirada do ouro. Então, eles começam a vir para a Bahia, eles começam, então, pegar os pataxó, atrair, colocar dentro do aldeamento de Barra Velha, para substituir os Tupinambá. Ou seja, para também defragar, como eram duas etnias inimigas, criasse e se matasse ali, como os Tupinambá já estavam bastante enfraquecidos pelas doenças ali. Mas os pataxó decorrem um bocado e vêm para o aldeamento Nossa Senhora da Escada pela floresta. E vem viver com os Tupinambá, onde faz aliança de paz entre essas etnias. Então, a nossa história é uma história onde nós sempre tentando não nos matar entre nós e tentando lutar contra a invasão portuguesa e, ao mesmo tempo, a invasão portuguesa criando um mecanismo de como fazer esses índios guerrear um contra o outro e ao mesmo tempo, extrair o máximo com isso e com enfraquecimento, que é o processo que eles fizeram na África. Na África, eles botaram uma etnia para guerrear contra a outra, uma etnia sequestrar a outra, entregar e eles trazerem para o Brasil como escravo, né? Eu não sei como se deparou na África isso, mas no Brasil não deu certo. Não funcionou, porque os nossos encantados se comunicam. Nós não temos uma comunicação humana, nós temos uma comunicação espiritual. E os nossos encantados foi começando a compreender como esses invasores funcionavam e começou a trabalhar e informar na língua de cada um de nós com o que estava acontecendo. E com isso nos fortaleceu e sobrevivemos. Nós chegamos, e aí eles aqui, fechando mais para a questão Tupinambá local, nós, após conter toda essa linha de conflito, os Tupinambá sai de cena e entra em acordo com as outras etnias, que é onde os Tupinambá vai viver entre elas, e
e era como se nós não tivéssemos mais, pelo contrário, nós estávamos dentro, trabalhando e bem vivo. E aí nós vem na luta, vem vendo o que vai acontecendo. A coroa portuguesa acaba, vem, cria o país, Brasil, né, a República. Na República há uma transição onde cria-se a lei, que foi a pior de todas, quando eles percebem que nós indígenas, apesar do combate que estavam fazendo, do enfrentamento que estavam fazendo, na verdade, eles não tinham conseguido dominar nós e que acabou eles sendo dominados. Então, o Marquês de Pombal, ele olha assim, vixe, espera ainda. Aqui não se fala português, aqui se fala tupi-guarani. Os povos indígenas acabou fazendo com que nós, que vem de fora, o português que dominou, falando a língua deles. Então, pouco é falado português, só dentro da oligarquia mais ali dentro do império, mas em todo o interior do país, em todo canto, mesmo os colonos que a gente está mandando, não está falando mais português, eles estão falando a língua local. Isso quer dizer que Portugal não é dono. O Brasil não é colônia de Portugal, deixa de ser colônia. Então, para ser uma colônia, tem que todos os brasileiros falar português. E aí ele cria a lei do Marquês de Pombal, proibindo todas as línguas indígenas, principalmente o tupi-guarani, que era a língua oficial, proibindo falar em Angatu, que é a língua mesclada e criada pelos jesuítas, falar o tupinambá, que era a língua predominante no país. Então o tupi-guarani foi proibido, e aí começa o massacre, a perseguição do idioma indígena, da língua indígena. Olha bem, tudo estou falando, vou lembrar de novo. Aonde cabe aqui o marco temporal que o nosso direito começa em 88? Onde é que vai? Aí vamos lá, voltamos ao que estamos falando. Começa aí eles perceber que está sendo um erro essa questão dos aldeamentos jesuíticos. Então, ele acaba com o aldeamento jesuítico, leva esses locais a condições de vila, e aí, de uma porrada só, eles fecham o sul da Bahia, todos os aldeamentos jesuíticos. E diz que tudo aquilo ali agora é povoado, são vilas. E diz que todos nós não somos mais filhos de nossa terra, nós passamos a ser português. Eu nunca vi tamanha burrice, tamanha maluquice. Quer dizer que todos os brasileiros que hoje aprendeu a falar o inglês deixa de ser brasileiro e passou a ser americano ou inglês ou outra coisa? Não, não deixa. Então, nós não deixou de ser quem nós somos, porque o Marquês de Pombal obrigou a dizer que todos nós temos que falar português. Nós não se tornou português porque pegou os aldeamentos jesuíticos e levou a condição de vila portuguesa. Aí entra a questão específica de Tupinambá aqui no sul da Bahia. O que acontece? Além de levar a condição de vila, eles notam que nós indígenas, as águas nossas aqui são águas medicinais. São águas que ela cicatriza feridas, ela melhora a pele, e por isso que os índios nossos são tão lindos, as índias são tão lindas, e não tem perebas, né? Que vocês chamam de ferida, mas na língua tupinambá, ferida é pereba, na nossa língua. Então, nós não temos corpo cheio de perebas, apesar que nós corremos na mata, os espinhos arranham, os curumim cai, se rala, mas quando vai entrar na água que sai, nenhuma infecciona. Então, eles descobriram que a água nossa era que fazia a diferença. Então, é criado depois a estância hidromineral de Olivença, que leva, além de levar a condição de vila, ele leva uma questão turística para a cura milagrosa, a qual não é só também aqui em Olivença, tinha outras fontes medicinais aonde os indígenas sempre se curaram nessas fontes, que é Arraial da Ajuda, em Porto Seguro, a qual depois botou a santa e criou aquele santuário para a água milagrosa, certo? Como tem vários outros locais no Brasil de água onde
águas são tão puras que ela consegue tirar as feridas, melhorar a pele, não deixar nós ficar doente totalmente. Aí, o que eleva? Eleva a condição de vila, levando a condição de vila, cria-se regra pelo Estado brasileiro como administrar, e o Estado da Bahia, como administrar essa estância hidromineral. Então, Ilhéus, que não era mais capitania, já era município, ele não pode ter controle sobre Olivença, que é uma estância hidromineral controlada pelo Estado. Então, a partir daí, tem que criar o quê? Acordo com... Aí eles não podem dizer, a discriminação é tão grande, para não dizer que nós somos indígenas, somos tupinambá, eles dizem, são os caboclos de Olivença. Os caboclos de Olivença ainda continuam andando todos nus, continuam fazendo suas casas ali coberto com a piaçava, tudo rebocada, tudo. Então, nós temos que acabar com isso, tem que ser um lugar chique para a Europa ver. Então, vamos proibir que faça-se casas da formato que eles fazem, tem que fazer casa de alvenaria, decretada por eles, tem que os índios andar vestidos, mas tinha uma resistência. Como fazer isso? Aí, como fazer isso? Então, como fazer isso? Mais uma vez, a mente diabólica dos nossos invasores, eles pensaram também nisso. Como fazer? Então, vamos pegar um indígena, o indígena líder do povo ali, nós vamos dar uma patente. Logo que nós aqui no sul da Bahia, nós temos os coronéis do cacau, que já estavam tendo expansão, nós vamos levar um indígena à condição de coronel. Ele sendo coronel, nós temos controle sobre ele. Então, foi isso. Então, pegaram o nosso tio bisavô, o avô da minha bisavó Júlia, que é tio da outra minha bisavó Morena, Maria. E aí, cria Nonato no Amaral, é levado à condição de, e colocando ele num círculo mais poderoso, assim por dizer, da Bahia, o título de coronel. Então, ele recebe a patente de coronel. Ao receber a patente de coronel, ele recebe também as suas funções. E a função que ele tinha era fazer a transição para os famosos caboclos de Olivença, parar de andar nu, aprender a usar roupa, aprender a fazer casa de alvenaria, ou senão teria que entrar mata dentro. Eles teriam que... Aí tinha também a Câmara de Vereador de Olivença, por ser independente, nós tínhamos administração própria. Então, ele seria o presidente da Câmara também, como sendo o coronel, né? Então, ele passa a se prender dessa Câmara e eleger os vereadores dentro de Olivença e colocar na Câmara de Vereador, o qual acabou muito mal, isso, né? A igreja, que precisava ter a dominação mais plena de nós, por não conseguir manter todos nós dentro do ordenamento jesuítico, tinha a função dela, a qual já estava bastante feita, que viu que, como nós somos um povo altamente religioso, então eles criaram a caminhada do Divino Espírito Santo, e aí criou a bandeira vermelha com os próprios indígenas de Olivença, a indígena língua, que entrava serra dentro, batucando e fazendo reizado, e com isso catequizando nós aqui no alto das matas. E dentro de Olivença, uma tradição butocudo do povo guerém, que é carregar a tora, a corrida de tora, a negócio, aí inclui os tupinambá, diz que é uma questão religiosa e transforma como arrastada do mastro de São Sebastião. Aí cria também outro atrativo turístico para esse mesmo balneário, balneário, né, que eles falam, balneário, a estância hidromineral, balneário de Olivença, sei lá como é o nome que eles dão. E aí, eles começam o ataque político. Como não teve êxito, eles levaram o nosso parente com essa patente de coronel, porque nós funcionamos diferente.
a nossa liderança, ela não é escolhida por nós, elas são escolhidas pelos nossos encantados, elas não é imposta, elas são lideranças aceitas entre todos. Então, houve um racha, né? Houve um racha terrível entre nossa povo, a mesma família, a família gigante. Aí Donato Amaral ficou representando os índios dentro do aldeamento jesuítico ali, que era agora o balneário, que hoje geraram Tororomba, não é tanta coisa ali em Olivença, e os da mata. E criou, inclusive, uma rivalidade de enfrentamento entre isso. E os indígenas, quando estavam sendo obrigados a derrubar as casas e ter que sair, criou-se, então, um entendimento que as casas tinha que ser assim, quando tivesse transformando em tapera, porque para aqui, clareando no nosso idioma tupinambá, tapera, para nós, é casa velha, casa esbagaçada. E oca é casa nova, casa bonita, não importa que ela seja feita. Então, criou o entendimento dos índios da floresta que os índios de Olivença deveriam entrar e continuar pegando suas piaçavas e reformar durante a noite as ocas por dentro, para que elas nunca caíssem. Então, é um sistema de resistência para que a vila não fosse tirada. Que as águas sagradas ali onde nós tomávamos banho não pudessem ser extintas de nós. É uma resistência belíssima, essa resistência onde os indígenas entenderam que tinha que abandonar um líder seu, porque se tornou governante, e, ao mesmo tempo, criar uma força de resistência onde fazia suas casas durante a noite por dentro. Então, todo mundo falava que vinha para a floresta visitar os parentes, mas de noite cada um levava as varas cortadas, porque durante o dia, se levasse, era tomada. Então, levava durante a noite. Chegava à noite e dentro refazia suas ocas. E elas nunca se transformavam em tapera. E isso foi, o governo começou a dizer, pera ainda, tem uma coisa errada, passou-se anos e essas casas dos índios não caem. Aí, quando foram olhar, elas eram feitas por dentro, não era feita por fora. Durante a noite, as famílias não paravam de trabalhar reformando suas casas. Então, foi pressionado Donato do Amaral a ter que fazer isso parar. Ele disse que não podia. E os índios continuavam arrancando a roupa em qualquer lugar e tomando banho nu em qualquer lugar e não ficava muito tempo com a roupa. E aí foi chamada a atenção. Aí entendeu o juiz de Ilhéus que o único jeito de fazer cumprir a decisão deles era caçar a chapa governante, que é a de Donato do Amaral, e então a Câmara de Olivença, de vereadores de Olivença, que deliberava independente do prefeito de Ilhéus, ele tinha que acatar, tinha verba própria, tinha tudo. Então, o juiz impugnou a chapa eleita pelo Donato do Amaral e elegeu, então, através do judiciário, uma chapa nova e mandou empossar em Olivença. Então, gerou um conflito, porque os indígenas todos dentro de Olivença se rebelaram junto com o líder Donato do Amaral e houve uma carnificina, né? A morte. A partir daí, o pai Donato do Amaral foi preso, levado para Salvador, ficou numa prisão a qual eles falavam para nós que quando a maré subia, ele ficava com água até a cintura, quando a maré baixava, é que ele podia descansar. Então, uma prisão dessa é uma prisão monstruosa. Então, ele ficou 1 ano lá em Salvador preso, e depois de 1 ano, ele foi libertado, vindo para Ilhéus, mas só para ser enterrado. Já saiu já muito doente, muito mal, chegou em Ilhéus, eu acho que não demorou 15 dias, morreu, né, no seio da família. Aí começa, e nesse período então, já começa o confronto com a questão de Marcelino, que aí eles já querem, aí acaba com a Câmara de Vereador, depois dessa morte, então a Câmara é extinta, não tem mais Câmara de Vereador em Ilhéus, e eles então, assim, não dá para morar em Ilhéus, então vamos fazer o seguinte, vamos construir uma ponte ligando Ilhéus a Olivença. E com isso os turistas vão poder entrar a qualquer hora e eles botam a polícia e controla tudo. Então eles colocam também um delegado, sei lá, chamado Olegário, Cabo Olegário. E o Cabo Olegário, eles determinam, vem em Olivença, pega
prima de meu avô, e se transforma em esposa dele, a qual esse Cabo Olegário teve 5 filhos com ele, sendo o último filho foi que deu o nome dele, Olegário Filho, que é o Olegáriozinho, inclusive está morando aqui na Serra do Padeiro com nós, porque queria ser filho do Ainda. Então, esse Olegário, Cabo Olegário, ficou responsável em atacar os índios de Olivença, expulsar das casas, queimar as casas, e nisso não deu muito certo, né? Porque um parente nosso, primo da esposa do Cabo Olegário, chamado Bené, ele estava com a esposa em casa, ele veio destruir a casa, então ele carrega uma espingarda soqueira e dá um tiro no peito do Cabo Olegário, dentro de Olivença, porque queria expulsar todas as famílias. Então o Cabo Olegário cai lá, era por volta de 8 horas da manhã na hora que ele tomou o tiro, cai, então os parentes de Olivença cercam Olivença, não deixa a polícia de Ilhéus entrar dentro de Olivença e deixa ele de 8 horas até 3 horas da tarde agonizando até morrer dentro de Olivença. Então, a mulher dele, que estava de dor do Olegário filho, ela tomou choque, não teve o filho, foi ter o filho depois. Essa é a história Tupinambá, de resistência e guerra Tupinambá. E aí, prossegue, Olegário morre, nasce o filho Olegarinho, mas nós não rejeitamos os filhos dele, traz tudo para a aldeia, cuida deles, eles estão tudo aqui, dentro da aldeia, criado por nós. A mãe de Olegarinho, que era casada com ele, morreu há pouco tempo aqui na aldeia, né? Foi enterrada dentro da aldeia com todas as honras. O problema dele, nós entendemos que o branco sequestrava nossas índias, transformar ela em esposa para tentar tomar o que é nosso, dominar. Isso é muito grave, que isso é a história que tem que contar. Nossas índias é violentada, estrupada e obrigada a viver com branco, matando seus próprios parentes. E não pode fazer nada. Então, o que acontece de genocídio feminino foi implantado por esses estrangeiros aqui no Brasil. Não foi por nós indígenas, não. Então, aí vem a luta de Marcelino. A luta de Marcelino todos já conhecem, já sabem. A partir daí, para impedir essa ponte, Marcelino foi criminalizado, foi preso, foi todo tipo de violência. E aí, a partir dessa luta de Marcelino, foi o ponto aí mais pesado, que de 1928 a 1938, a Serra do Padeiro e Serra das Trembes foi palco de guerra mesmo, aonde os integralistas foi mandado invadir a Serra do Padeiro para matar Marcelino, para matar tudo, e houve resistência durante 12 anos contra esse grupo paramilitar brasileiro que queria forçar a integração dos povos. Forçar. Por isso que o governo Bolsonaro, quando está agora e puxa o integralismo, ele não tem noção, né, pelo menos o que é isso. Ele nunca passou por isso. E aí, chegamos aos tempos modernos. Marcelino, depois, foi outra doença também. Quando os integralistas não conseguem vencer nós, eles implantam uma doença. Qual é o nome dessa doença? Chama paludismo. É uma doença que tinha no Rio de Janeiro. Trouxeram um corpo de navio, jogaram aqui no Foz do Una e envenenou o rio. E aí os mosquitos mordeu nós, infectou a região e matou outra metade de nós, de resistência. E aí foi feito um acordo onde nós teve que aceitar esse tal ITR e para vir os tratamentos, e Marcelino teve que se entregar como comunista, o qual todo mundo sabe, no Rio de Janeiro lá, ele desapareceu, sumiu, qual ninguém diz, e nós, Tupinambá, sempre aí. E a nova luta você já viu, né? Eu não sei se eu falei demais, se o tempo tá bom. Ô, meu amigo, me diz aí, que a história é muito longa. Cacique Babal, tem um delay, né? Tem um intervalo no que eu estou falando para você ouvir. Então, só estou falando isso porque quando você estiver me ouvindo, você vai perceber, e as pessoas também que estão nos ouvindo vão entender que vai levar um intervalinho para você voltar a falar. Eu quero tocar no último assunto aqui, em relação a marco temporal. A gente teria outros assuntos, poderíamos falar também do bioma da Mata Atlântica, do momento como está aí, da extração de todas essas riquezas, mas vamos falar sobre demarcação de terra. Em 2016, o STJ foi unânime
em determinar a demarcação imediata do território Tupinambá de Olivença. Ele foi reconhecido pela FUNAI e foi, então, por unanimidade, em 2016, reconhecido pelo STJ. Só que em janeiro de 2020, neste ano, portanto, no primeiro mês, o ministro da Justiça, ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, devolveu o processo da FUNAI. Na prática, a medida representa atraso e dúvida sobre a sua conclusão desse território indígena, que agrava o cerco de fazendeiros na região contra os seculares tupinambás da Serra do Padeiro. Eu gostaria, né, de deixar mais essa informação e para que você comentasse, então, esse ponto específico da nossa entrevista. Por favor, Cacique Babau. Ok. É isso aí para vocês verem o desmando que é o próprio governo brasileiro. Olha bem, nós ganhamos, como você falou, de 10-0. Eles entraram com agravo, né? Sérgio Moro, mas vamos ser fiel às coisas. E nós vencemos isso, era o governo Temer ainda. E o governo Temer não cumpriu suas funções, o qual eu tive uma reunião com Alexandre de Moraes, ele disse para mim que ia cumprir, nós mostramos para ele a vitória que nós teve, todas as decisões tidas já pelo STJ. Ele falou para mim, olha, vou analisar, vou ver, porque eu entrei agora, depois eu tomo uma decisão. Só que em seguida Alexandre de Moraes foi promovido para o Supremo. E os demais que entrou, nenhum tomou decisão. Chega no governo, aí Moro devolve para a FUNAI, esquecendo, por exemplo, pedindo exatamente, quando nós venceu no STJ, nós venceu, não cabe marco temporal para Tupinambá, que Tupinambá nunca saiu da terra, foi julgado, nós vencemos a tese marco temporal, vencemos o direito territorial, vencemos todas as negócios. No agravo, eles entram, Sérgio Moro devolve. No agravo foi julgado, nós venceu de novo de 10-0 de novo. E mesmo assim, eles não cumprem. E caberia o quê? O STJ ou o Ministério Público Federal entrar com ação de improbidade administrativa contra o ministro da Justiça e também contra o presidente da República. Só que nós temos um país onde a lei existe, mas eles não querem enfrentar o desmando dos violadores da lei. Aí é que está. Aí querem agora ver a questão do marco temporal que está em pauta para ser julgado no Supremo. Agora, eu fiz todo um relato. Como é que pode aquele que invadiu criar a regra de quanto aqueles que já viviam vai ter direito? Seria nós, indígenas, que teria que criar uma lei para dizer a partir de quando eles passavam a ter direito. Eles, não nós. Nosso direito sempre foi nosso. Nós foi o invadido, nós foi o violado, nós foi o explorado, nós foi o desapropriado. Tudo foi em cima de nós, indígenas. E aí não caberia nem mesmo um julgamento nesse nível. Caberia, sim, o Supremo dizer, não cabe. E isso referente a indígena. Nós podemos ver com a população que opriou, qual a forma que vamos conduzir para diminuir os conflitos, mas cumprindo-se as leis. Inclusive, isso também eles não cumprem, que para demarcar a terra tupinambá foi feito diversos acordos. O nosso território é um território demarcado iniciou em 1910, finalizando ele em 1926, que é o território de 50 léguas em quadro. 50 léguas. O qual, depois de fechado, demarcado e homologado pelo Ministério da Guerra, eles consideram nós comunistas e quer destruir os Tupinambá. E agora, mesmo tudo isso, olha o que está acontecendo. É isso que está acontecendo. Então, na verdade, nós existe um governo, um judiciário, que faz algumas coisas, mas o judiciário permite que o governo mate as nações indígenas e quilombola também, aqueles que lutam por terra. Ele leva à exaustão. Para você ter noção,
quantos ataques militares nós tivemos na Serra do Padeiro. E isso não é um fruto do governo Bolsonaro, não. Nós vamos pegar aí o PT. Durante o PT, não ficava 30 dias sem um ataque da Polícia Federal aqui. No governo Dilma, não passava 2 meses sem um ataque da Polícia Militar ou do Exército. A ponto que o Exército ficou 7 meses aqui dentro, no governo Dilma. Todos esses governantes poderiam ter resolvido. Não é uma primência só do governo Bolsonaro. É os governantes. E caberia ao judiciário dar um basta. Porque nós, que somos filhos da terra, dono legítimo desse território, nós somos vítima do judiciário, do legislativo e do executivo. E cabe a eles dar um basta nisso. E só vai dar um basta na hora que o Supremo criar coragem de ser Supremo. Por isso que diz que você é o Supremo. Supremo é Supremo. Está acima. Ele teria que decretar a prisão do ministro da Justiça. Ou cumpre as questões indígenas, ou prisão. A ele, por violar a lei, a Carta Magna, violar o artigo 231 da Constituição Federal e seus artigos subsequentes. Também o presidente da República tem que ser responsabilizado pelas mortes indígenas. Você tocou na questão dos biomas. Os biomas estão dentro da demarcação. Por que nós indígenas cobramos, exigimos a demarcação do nosso território? Para proteger os biomas. Se não fosse os Tupinambá, os Pataxó, aqui no sul da Bahia, teria mais Mata Atlântica? Não. A única 400 mil hectares de Mata Atlântica preservada no sul da Bahia, porque está dentro das áreas indígenas, das áreas reivindicadas pelos povos, que é o corredor daqui, do Baixo Sul até Porto Seguro. E lá em Porto Seguro, os parentes perderam o controle, virou tudo plantio de eucalipto. Entendeu? E agora, nesse governo, eles sabendo que tem essa dificuldade que nós indígenas conseguimos proteger os biomas, eles estão botando fogo. Então, tudo é muito grave. Tudo é muito grave e a gente fica assim. E se nós vai à luta, nós é preso, nós é criminalizado, nós é o tempo todo perseguido, vigiado, acompanhado, né? E aí entra, é por tudo. Nosso território está sendo atacado pelo tráfico de drogas, isso é no Brasil inteiro. Nosso território está sendo atacado pelas milícias, nosso território está sendo atacado pelas polícias, aí a polícia não tem culpa, porque é a mando do judiciário local. Nós começamos a ter um pouco de foco quando vai às ações que chega do STJ, do TRF1 para cima, no TRF1, no STJ, no Supremo, nós temos conseguido ter vitória, mas indígena não tem nenhuma vitória de juiz de primeira instância. O juiz de primeira instância serve basicamente como capanga de fazendeiro e de governante local para mandar atacar comunidades. Essa é uma realidade, tem que ser discutido isso. Juiz de primeira instância mata as comunidades, ataca as comunidades e manda a polícia é o braço armado deles, e aí porque houve alguns deputados vinculados a eles, senadores vinculados, nós temos que dar nome, quando ele diz do meio ambiente, o nome é os bois, e os bois não é o boi que paga fogo, não. Os bois que nós estamos falando, o nome dos bois, são os deputados, senadores e empresários que financiam o judiciário local para bancar, para atacar as comunidades, seja ela sem terra, quilombola, ribeirinho, fundo de pátio, ou seja, nós ficamos refém daqui e poucos de nós conseguem chegar até Brasília. Num governo Bolsonaro, que se tornou mais grave que o governo do PT, é que ele pega e inviabiliza a FUNAI de fazer as defesas dos povos indígenas. Então, a AGU hoje já não defende mais os povos indígenas, tinha uma AGU dentro da FUNAI, foi praticamente extinta, a FUNAI foi entregada ao agronegócio, não é mais uma FUNAI indigenista, é uma FUNAI aparelhada para servir o agronegócio brasileiro, ou se não a mineração brasileira. O que se tornou mais grave, esse governo do outro, é exatamente o aparelhamento do Estado, que já era brutalmente aparelhado, mas agora mortalmente aparelhado para matar. E o judiciário vai dizer que não vê, dizer que é direito do presidente da República fazer isso? Não. A Constituição diz que não.
que aquele que jurou a cumprir a Constituição não pode violá-la. E na hora que o presidente da República pega uma autarquia federal e viola todos os direitos, ele pode ser punido sim, a não ser se nosso judiciário não entende de lei que eles mesmos criaram, que lei que eles mesmos fizeram. Então, senta na bancada Tupinambá e entenda como os Tupinambá entendem de leis, porque isso aí tudo é violação grave da Constituição, muito grave. E não adianta, mas o Congresso revogou isso, não caberia a revogação. Ele violou a Constituição e já foi eleito sendo um réu confesso. Ele foi eleito dizendo que não iria demarcar 1 centímetro de terra para povos indígenas e que iria abrir as terras indígenas para exploração de terceiro, que ele iria autorizar a mineração interna. Ele era um réu confesso dentro da Constituição e ninguém nesse país teve coragem de barrar ele e o que ele dizia. Então são todos cúmplices de assassinato, de violação de direitos. Agora fica todos chorando porque o Brasil está incendiando. Não, são cúmplices, são criminosos juntos. Me desculpe, porque a gente não é o criminoso, não é só aquele que executa, não, mas aquele que olha pacificamente e não faz nada. Por que ninguém tirou Salles ainda de lá? Por que ninguém tirou Salles ainda do Ministério do Meio Ambiente? É porque são cúmplices. São cúmplices. Não adianta lamentar, reclamar, não. São cúmplices. Obrigado, desculpe minha indignação. Eu compartilho todo o seu pensamento. No primeiro minuto que você está falando, Cacique Babau, até agora, não existe uma linha que eu não assine embaixo de todas as pessoas que estão nos assistindo aqui no canal Resistentes. Eu quero dizer, agradecendo a cada um que está participando, né, a presença, inclusive, de outras pessoas ligadas a povos indígenas. Eu quero agradecer a Josilda Lima, que se tornou membro do canal Resistentes durante a nossa transmissão, aqui apoiando as nossas causas. Né? Eu quero lembrar, por exemplo, do Chico Rodrigues, ontem, senador do DEM, que saiu com a cueca cheia de dinheiro, né? Que é o exemplo desse governo Bolsonaro. Né? Ele serve como uma figura símbolo, exatamente para identificar, né, todas essas falcatruas, todos esses crimes que é praticados por Ricardo Salles, quando fala passou boi, passa boiada e assim por diante, né? Com a ministra Maria Tereza, quando coloca todos os alimentos que não têm agronegócio, que não são processados como alimentos bons para a nossa saúde, né? As nossas terras, os nossos rios, os nossos minérios, né? Se a gente for lembrar também do povo Krenak aí, no Rio Doce, que sofreu aí né, tudo aquilo que aconteceu. Eu só queria uma última pergunta, Cacique. A relação, você esteve também na Europa, no ano passado, denunciando toda essa situação. Eu queria entender, né, que fica a minha reflexão, como é que esses povos europeus hoje, que estiveram aqui, uma parte deles se beneficia disso, e hoje a gente precisa expor a eles os problemas que a gente enfrenta no Brasil e a importância deles nessa luta aí. Existe uma mudança de mentalidade? Por favor. Opa, que bom, porque eu falei muito mal deles. Você viu que nós falamos hoje tudo no passado. Hoje, a Europa é o que nós, povos indígenas, tem de mais confiável hoje nas nossas lutas. Por exemplo, eu não fui à Europa, né? Quando o Papa, me convidou para ter uma reunião com ele, e aí sim, a Embaixada da União Europeia ajeitou tudo junto comigo, eu fiz o passaporte, puxou nada consta. Quando era para mim viajar, o governo brasileiro, isso aí ainda no governo Dilma, né? Decreta minha prisão, me bota 9 dias na cadeia, mas não deixa eu sair do país, né? E todas as vezes que eu tentei sair, eu fui impedido de sair. Quem foi meus parentes, minhas irmãs, eu consegui mandar minha irmã, minha sobrinha. Aí eu quero dizer o seguinte, fazer juízo. A Europa, em peso, eu estou falando na Europa mesmo, no geral, eles não só nos respeitam, como nos abraça e sente a dor. Não é aquilo que nossos parentes fez no passado que significa continuar fazendo. O que nós temos que falar para o brasileiro, que ele precisa mudar. Não existe mais
nem Portugal age mais como nem agiu no tempo da coroa portuguesa. Inclusive, o apoio que a gente tem de Portugal é muito bom, muito grande. Então, de toda a Europa. Mas o brasileiro pegou a um europeu do passado, um europeu antigo. Não mais essa Europa de hoje. Hoje, nós temos um respaldo forte. Quando eu chego em Brasília, mas graças a Deus, graças aos nossos encantados, as embaixadas da Europa, todas me recebem com o maior respeito, e muito grande, sempre é muito bem atendido. E outra coisa, eles veio aqui na Serra do Padeiro, 8 embaixadores europeus e 2 cônsules e mais outras pessoas. E não só uma vez. Depois, a ONU mandou aqui também a representante 2 vezes, seguida aqui na Serra do Padeiro, acompanhando nós. Sempre que pode, a gente manda alguém para a Europa. Inclusive, o apoio que ele dá à PIB, às organizações indígenas, o que melhor financia nossas organizações. Se não fosse a Europa financiando nossas organizações indígenas, nós estava quebrado. Entendeu? Precisa que os Estados Unidos também comece a atuar na defesa, porque é quem mais leva a coisa do Brasil. E a Europa também tem uma coisa, a questão dos empresários deles, que atuam em questões, entra aqui, se nós for fazer reclamação, eles chamam os empresários e negociam e questiona. Você vê, por exemplo, a questão do Vila Galé, que seria em Olivença, aqui na nossa terra. Ao nós questionarmos e mandar carta, lá mesmo o parlamento português chamou empresários, levou perante o parlamento e mandou recuar, mandou não fazer. Então, nós só temos o quê? Agradecer também isso. Nós temos a reclamar, mas também nós temos a agradecer. Eu fiz algumas cartas, mandei para esses países que ocupou o Brasil, que fez parte da colonização, porque eu acho que não importa o que eles façam, mas ainda tem uma dívida histórica. Portugal, França, alguns países são emblemáticos na ocupação. A Espanha, a Holanda, principalmente os holandeses, quem mais matou, os holandeses matou muito indígena aqui no Brasil. E a guerra dos holandeses foi diretamente com os Tupinambá aqui no Nordeste, na ocupação nordestina dos holandeses. Os holandeses têm que hoje reconhecer que houve isso e dar com a sua contrapartida. Isso pode vir em apoio às organizações indígenas, e vir na questão da formação hoje dos povos. Tem outras formas, nós não estamos pedindo aqui que pegue os milhões deles e aplique aqui, não, mas que venha para cima para obrigar o governo brasileiro a demarcar nossas terras. Se não demarcar, eles vai ter que fazer boicote mesmo, não comprar coisa de terras de violação de terra indígena. Tem que comprar a agricultura indígena. Eu acho que a Europa precisa dar um passo e começar a fazer um canal onde eles devem comprar a produção indígena. Eles não querem uma produção sustentável? Nós somos hoje os maiores produtores do país quando fala na agricultura familiar, porque ninguém mede a agricultura coletiva. Os indígenas produzem peixe em grande quantidade, produzem carne de boi, os indígenas produzem arroz, produzem feijão, cacau, banana, a mandioca, a aipim, a fruta no geral. Nós produzimos em grande quantidade. Por que não a Europa também? Eu estou aproveitando e dando esse toque aqui, a Europa pode também abrir esse canal. E por que só tem que comprar do agronegócio soja, milho e coisa para alimentar gado? Tem outras formas. Mas, no geral, nós somos muito bem recebidos pelos organismos internacionais, não é só a Europa não, os organismos internacionais, mas porque os europeus faz a força para que os organismos internacionais nos recebam bem, né? E aí, vai à frente. Tem muitos outros países que podem sim estar nos ajudando e vindo para essa luta. Obrigado. Babal, eu fico grato de ouvir suas palavras no aspecto da sua informação e da sensibilidade que os encantados têm nas palavras que colocam em sua boca para que nos traduza com clareza como foi toda a ocupação do nosso Brasil e que foi a expoliação das nossas riquezas, dos nossos minérios, né, das nossas árvores arrancadas de pau-brasil, do nosso ouro, né, de todo o processo que houve em torno do nosso país. Eu acho que você falou uma palavra aí, nós precisamos criar desobediência civil.
Sabe como é que nós fazemos a desobediência civil? Nós vamos deixar de comprar desses latifundiários, comprar o boi, vamos começar a comprar o alimento que vem dessa produção sustentável, né? A gente muda os nossos hábitos de consumo, como você mesmo está dizendo. Em vez de comprar desses crápulas, né, para a gente não dizer uma outra palavra contra eles, vamos usar a nossa inteligência, fazer a nossa desobediência civil, criando uma grande rede nacional, onde a gente apoie as iniciativas que fortalecem a luta dos nossos povos originários. Por favor, Babal. Para você ter noção, nós Tupinambá, nesse que você está falando agora aí, como nós faz? Os Encantados nos orientou como nós fazer nossa produtividade. Não está a pandemia aí, matando? Nós fizemos um medicamento tradicional que os Encantados ensinou, mas desde antes, ó, nós não compra nada de água. A única coisa que nós ainda compra, talvez aí, que pode ser vindo mais, quase sempre a gente olha lá, e o Sem Terra produz bastante, tem a bandeirinha lá do MST, e nós acabamos consumindo o arroz, o açúcar, porque toda a resto da produção, nós temos carne de boi, nós criamos nosso próprio boi, porque nós temos que saber qual é o remédio que ele toma, como ele é criado, como ele é abatido. O boi tem que morrer muito feliz, nós temos toda uma técnica nossa. Então, nós criamos nosso boi para nós nos alimentar, nós criamos galinha. Agora, durante a pandemia, durante 7 meses, nós não só abasteceu a aldeia Serra do Padeiro, mas as famílias circunvizinhas, durante os primeiros 5 meses de pandemia, elas não foram para a cidade, porque fizemos um acordo local, aonde nós não queríamos trazer a doença, o qual a doença aqui também não se instalou ainda, e aí, como nós já estávamos criando galinha, nós produzimos por dia 10 grades de ovos, 300 ovos por dia. Então, cada grupo familiar da região índio ou não índio, tinha os dias de vir aqui comprar. Então, quando o ovo lá na cidade estava a cartela de 30 ovos por R$18, nós aqui fornecemos toda a produção a R$10 de ovos de galinha caipira, a R$10 para caramba. Aí o pessoal falou, Babal, lá na cidade tá vendendo a 12 conto a dúzia. Eu falei, tá, mas nós está produzindo para pobre, não é para rico. Então vai sair a R$10 a grade. Então, durante 5 meses, e pode entrevistar qualquer índio ou não índio da região, nós forneceu ovos a R$10 a grade e galinha a R$10 o quilo. E aí nós colocamos 5 mil galinhas à disposição para o comércio local, interno, e os ovos diários. E também matando também boi, 2, 3 boi por semana, e nós mantivemos muito bem aqui. Agora sim que a pandemia aqui deu uma melhorada, abriu-se o comércio, nós elevamos os ovos a R$15 a cartela de 30 ovos, e a galinha continua a 10 conto também. E aí, mas mesmo assim as pessoas não vão mais na rua, compra aqui. Então nós consumimos tudo aqui. Nós compramos tudo aqui, nós criamos o mecanismo que eu falei numa live que eu fiz essa semana, que em vez de nós correr atrás do dinheiro, do branco, e acabar sendo destruído, e quando consegue um dinheirinho, corre atrás do mercado, nós fizemos o contrário. Nós fazemos o dinheiro deles correr atrás de nós. E a mercadoria saudável doece menos, temos menos dificuldade. Então nós temos todo um critério Tupinambá de produzir, porque eu não digo que nós produz isso, aquilo, ou se é adubo orgânico, não falo. Eu falo que nós produz uma agricultura Tupinambá. Então é isso, viu? Nós já fazemos isso aqui. Tem 2 comentários aqui muito bons, né? E a gente já está indo para o final da nossa transmissão, um excelente bate-papo para essa manhã de sexta-feira. E eu tenho mantido as sextas-feiras como um diálogo espiritual, né? Esse é o nosso objetivo, é falar um pouco sobre a questão do que nós queremos ser, da nossa questão do viver, do bem viver. E, inclusive, na semana que vem, nós vamos receber o Edson Caiapó, na sexta-feira, aqui no canal Resistentes, para falar sobre... Ele é um historiador, né? Bastante reconhecido. Ele vem falar sobre marxismo e bem viver aqui no canal Resistentes. Queria que você fizesse um comentário rápido do nosso encerramento aqui. Então vai ser uma fala maravilhosa, que Edson é 10, viu? Ele é uma liderança indígena que está na universidade como professor e que está sempre atuando
questionando. Então, ele vai saber fazer de marxismo. Eu não sei nada de marxismo, na verdade, eu nunca estudei ele, não sei nada sobre ele, entendeu? Nós sabemos assim, qualquer coisa que nós fazemos, nós consulta nossos encantados e pergunta, vem cá, nós pode ou não pode? Não, não pode. Ou, nesse momento não, depois vocês veem. Aí nós vamos seguindo de acordo ao nosso mundo espiritual nos orienta. Como eles nos orientou há mais de 2 anos, que nós tínhamos que ampliar a alimentação interna, porque ia haver situações que nós não ia poder se alimentar dessas coisas compradas lá fora. E nessa linha nós temos trabalhado, temos voltado, inclusive todos os projetos que a gente tenta fazer, nós fazemos, mas aqui informando também, que é um lugar educativo aí, como é que Serra do Padeiro conseguiu essa autonomia? E é uma autonomia boa. Os índios da Serra do Padeiro, eles têm uma renda mensal por família, assim, acima de R$ 2.500, cada família. Como nós fizemos isso? Nós fizemos unindo as famílias, dizendo, olha, primeiro, nós trabalhamos junto, criamos organizações internas, aí voltaram a de governo, criamos associações, cooperativa nossa, a qual não pegamos projeto aí fora, e aí nós trabalhamos uma porcentagem daquilo que nós comercializamos através de nossas organizações, nós deixamos uma porcentagem dentro dela. Essa porcentagem faz com que nós compramos equipamento, as coisas que precisam para melhorar a agricultura. Então, hoje nós já estamos mecanizando, por exemplo, as pequenas áreas que nós trabalhamos. Nós já estamos conseguindo fazer muito mais coisa com recursos próprios. Então, nós chegou assim, a arrecadar internamente com a produção de venda até R$700 mil por ano. E esses R$700 mil é o que? Reinvestido na nossa agricultura. O que deu problema foi que nós precisamos tirar muito desse dinheiro para pagar advogado, por causa de processo, bancar viagem, por causa das ações não governamentais em cima de nós. E para nós se livrar, tem que pagar advogado caro, tem que fretar carro para ir para Salvador, Brasília. Aí eles quebram nós fazendo ataques. Se eles não fizessem ataque desse nível, por exemplo, você tem noção, no social, que a gente coloca isso aí como gasto social do povo, nós chegou a gastar R$300 mil no ano, gastando em viagens para defender ataques de governo. Então, isso é monstruoso ou não é? Mas mesmo assim, nós todo ano nós investe pelo menos 350, 400 mil reais na nossa agricultura, dinheiro que não veio de banco nenhum, não veio de ninguém, arrecadação interna da coletividade dos trabalhos dos povos, nossa. Então, se nós vendemos banana da prata, 30% nós deixa na nossa organização, se vende o cacau, 30% na organização, 70% é suficiente para nós comer, comprar carro, comprar moto, botar internet, ou seja, ser um povo antenado, entendeu? E ligado. Não dá para nós dizer, pegar o preconceito deles e ficar cá dizendo que nós não pode ter internet, porque aí ele nos vence por falta de conhecimento. E nós temos que ter bastante conhecimento para vencê-los. É isso. E eu fico muito grato, feliz, adorei o bate-papo, apesar que eu falei praticamente sozinho, né? Mas tá bom. Eu espero que vocês tenham gostado. É isso. Um abraço. Ô, Babá, você foi demais aqui. Olha, eu só quer ver, olhando para os seus olhos aí, olhando para o seu sorriso, eu quero deixar aqui uma frase. Cacique Babá, o que mata nossos adversários é o sorriso. E dessa maneira eu termino o nosso diálogo agradecendo profundamente, né, o nosso encontro. Até nosso próximo bate-papo. As pessoas estão querendo você de volta aqui, viu, Cacique Babá? Já tem pessoas aqui falando assim, olha, precisa ser presença permanente aqui no canal Resistentes. Mas diga a eles que eu não gosto de fazer isso que eu estou fazendo hoje, não. Eu só estou fazendo algumas exceções. Eu não sou chegado a isso, não. Tá certo. Mas você tem o canal Resistentes aberto, no momento que você precisar. Parabéns a essa sua agricultura. Obrigado por isso. A todo o povo baiano, a todo o povo brasileiro, né, que identifica na luta pelo nosso território, pela nossa autonomia, pela nossa soberania. E nós vamos fazer a transformação desse país. E nós já estamos fazendo a transformação. E esse é o medo deles, né? Que a gente entenda quais são os nossos objetivos, o que nós temos em comum para viver um país feliz, né? No Xingu, quando os irmãos Vilas Boas estiveram lá, eles falavam assim, eu não sei do que eles riem, mas eles riem muito. E dessa forma,
Com essa risada boa, nós terminamos a nossa transmissão de hoje. Um beijo grande, né? Saúde a todos os encantados da floresta. Você quer deixar algum canto para as pessoas para essa sexta-feira, para encerrar? Não. Eu sou cacique, sou pajé, não. Deixa aí. É isso aí. Eu sou o Cid da guerra. É isso aí. Um abraço. Tá bem contado. Um grande abraço a cada um de vocês e até nosso próximo encontro. Obrigado, Cacique Babau.